Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semira Miscorsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN. E o episódio de hoje é o terceiro episódio da série sobre mulheres da antiguidade, que trata da divulgação dos verbetes produzidos por diversas pesquisadoras e diversos pesquisadores que compõem o Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, uma obra que está para ser lançada em 2 volumes e que está sendo organizada por mim e pelos professores Rafael Brunhara, da URGS, e Ivan Vieira Neto, da PUC Goiás. O primeiro volume já está em fase final de editoração e será publicado em breve pela editora Tempestiva. E para fazer divulgação de parte do material do compêndio aqui no podcast Diálogos Olimpianos, eu convidei hoje a professora doutora Renata Cardoso Beleboni Rodrigues, minha amiga de muitos anos, com quem eu já tive o prazer de trabalhar. A professora Renata é grande especialista no mito de Medusa, a grande especialista que eu conheço neste mito, e ela escreveu o verbete Medusa para o nosso compêndio, conteúdo que ela vai apresentar para a gente aqui hoje. Mas antes de passar a palavra para a professora Renata, eu quero apresentá-la para vocês. Então, a professora Renata Cardoso Beleboni Rodrigues possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campos de Franca, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado também pela Unicamp em História. Ela desenvolveu seu pós-doutorado pela École de Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris, e atualmente ela é professora do curso de História da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, a FESB. Sua tese de doutorado, que nos interessa em especial neste episódio, teve como título Explicar o Inexplicável, Interpretando Medusa. Portanto, muito bem-vinda, professora Renata. É uma grande alegria recebê-la aqui no Diálogos Olimpianos e ouvi-la falar um pouco sobre esse mito tão interessante que é o mito da Górgona Medusa. Eu agradeço muito o seu aceite e a palavra é sua. Oi, Semiramis. É um prazer falar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando nesse podcast Diálogos Olimpianos, justamente sobre o compêndio histórico de mulheres da antiguidade. Eu quero ressaltar aqui a importância e a relevância de abordar essa temática que nos une, que une o presente e o passado, e que nos permite refletir sobre o lugar da mulher na antiguidade e faz também com que a gente reflita, que a gente repense o nosso lugar no mundo atual. Bem, a mim coube a feliz tarefa de escrever sobre Medusa, então vamos a ela. O termo Medusa é derivado do particípio presente feminino do verbo grego meden, que vai significar justamente comandar, reinar sobre, de onde Medusa é a que comanda, a que reina. Portanto, no próprio nome nós vemos a importância desse personagem. Para se referenciar a ela, inúmeras vezes, os gregos utilizavam a palavra gorgo, que significava a impetuosa, terrível. Portanto, ela está sendo sempre colocada nesse contexto do medo. A Medusa, ela era uma górgona, uma criatura da mitologia grega, representada sempre como um monstro feroz. Continuando então falando um pouquinho sobre ela era temida tanto pelos deuses quanto pelos homens. E nas fontes antigas há diferentes descrições sobre a sua aparência e atributos. Nascida como uma bela mulher ou como um monstro de olhar terrível, ela era sempre representada alada ou áptera. Ela era filha dos titãs Forces e Ceto, que eram 2 monstros marinhos descendentes de Gaia. A Medusa ela era facilmente reconhecida por sua cabeça ampliada, arredondada, com uma face de um leão, olhos arregalados, olhar fixo e penetrante, que é a sua marca principal, cabelos como juba de animal ou guarnecidos de serpentes, além de orelhas grandes e deformadas. Na iconografia também, às vezes ela era semelhante a um boi, as orelhas muito parecidas com a de um boi, o crânio com chifres ou asas, a boca aberta num rito, revelando sempre as fileiras de grandes dentes e presas semelhantes à de um javali. A língua saltando fora da boca, o queixo peludo ou barbudo e a pele por vezes sulcadas por rugas profundas. Então esta era a imagem iconográfica sempre apresentada
aos gregos. Então, nas representações iconográficas, a Medusa ainda ela pode aparecer como um híbrido de cavalo e humano, como temos, por exemplo, em uma ânfora beótica de bronze que é datada de aproximadamente 660 a.C., que faz parte de uma coleção do Museu do Louvre. E temos também muitas representações iconográficas do herói Perseu decapitando Medusa, e ela com feições ora masculinas, ora mais femininas, até a sua total feminilização, como naquelas imagens da Medusa Rondanini. Além disso, o seu mito confunde-se com aquele de Perseu, o herói que a decapitou e que era cultuado na região de Argos e de Serifo, onde há uma profusão de representações imagéticas da figura de Medusa. As mais antigas referências ao seu mito são em campo grego, encontradas especialmente na obra Teogonia de Hesíodo, onde Medusa é apresentada em sua condição de mortal, sua linhagem materna e paterna e suas irmãs imortais, Euríale e Estenó, que também eram górgonas, e as monstruosas Graias. Ainda na Teogonia, Semiramis, nós temos a informação de que Medusa foi tomada em campo primaveril por Poseidon, tendo gerado o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor, e que foi decapitada pelo herói Perseu. Por fim, nos versos de 270 a 286, Hesíodo vai localizar a sua morada no ínclito oceano. Este poeta ainda coloca Medusa no contexto de sua obra Escudo de Héracles, entre os versos 216 e o 236. Mas, no entanto, aqui ela é apenas representada por seu gorgoneion, ou seja, por sua cabeça, onde estão os órgãos que retêm o poder de petrificação, os olhos. Nas obras homéricas também há referências ao gorgoneion. Na Ilíada, por exemplo, a cabeça da Górgona é mostrada como um símbolo do medo, um monstro horrível, que está presente na égide de Zeus, é considerada flagelo dos mortais, e também onde está associada a divindades como derrota, discórdia, valentia, perseguição, Ares e medo, como ela também pode ser vista no olhar gorgônico do furioso herói Heitor, no canto 5º da Ilíada, do verso 738 ao 739. E ela é retomada no canto 8º, do verso 348 ao 349. Já quanto à Odisseia, o gorgoneio está associado a Perséfone, a deusa do mundo dos mortos, portanto em um contexto infernal, como podemos ver no canto 11, no seu verso 632. É um caso interessante a questão do gorgoneion, Porque, embora a máscara de Medusa seja referenciada em obras do século VIII a.C., a sua descrição será encontrada de forma mais pormenorizada apenas na obra Biblioteca, um grande compêndio de mitologia grega que é atribuído a Apolodoro, ou então a um autor chamado de Pseudo-Apolodoro, onde vemos a descrição das górgonas com cabeças cingidas por todos os lados com escamas de dragões, grandes presas semelhantes às do javali, mãos de bronze e asas de ouro, graças às quais voavam. Vamos ouvir a leitura pela voz do Rodrigo, então, dessa descrição das górgonas do livro 2 da obra Biblioteca. Elas eram Estenó, Euríale e Medusa. Apenas Medusa era mortal. Por esta razão, Perseu foi enviado para buscar sua cabeça. Mas as górgonas tinham cabeças cingidas por todos os lados com escamas de dragões, grandes presas semelhantes às de javali, mãos de bronze e asas de ouro, graças às quais voavam, e transformavam em pedra aqueles que as olhavam. Então, Perseu sobrevoou sobre elas enquanto dormiam, e ao passo que Atena guiava sua mão, ele evitava olhá-las, e olhando fixamente sobre um escudo de bronze, no qual viu a imagem da górgona, a decapitou.
No momento em que sua cabeça foi cortada fora, saltaram da Górgona o cavalo alado Pégaso e Crisaor, o pai de Gerion. Estes ela teve como Poseidon. E então, Perseu colocou a cabeça de Medusa na Quibises e voltou. Mas as Górgonas saíram de seu sono e perseguiram Perseu, mas não podiam vê-lo por causa do capacete que estava escondendo. Nessa passagem que o Rodrigo leu para a gente, nós vemos a personagem Medusa em seu contexto maior, inserida no mito de Perseu. A inserção nesse mito, ela pertence à idade dos heróis. Entretanto, no período clássico, ela está presente em odes, tragédias e também em comédias. Há, por exemplo, referências a essa górgona na poesia de Píndaro, um autor de meados do século VI para o século V a.C. Na Pítica 12 de Olímpicas, Píndaro vai falar, ele vai tratar da invenção da flauta pela deusa Atena, buscando imitar o canto das górgonas. Com as peças trágicas de Ésquilo, a sua aparência e poderes vão ser lembrados. Na tragédia Coéforas, por exemplo, do verso 1048 ao 1050, as górgonas são assemelhadas às eríneas, que são personificações da vingança. Elas estão vestindo trajes pretos com cintos de serpentes. No contexto de uma perseguição, dentro dessa tragédia, de um delírio de loucura, as górgonas são a primeira imagem que vem à mente do impuro Orestes. Já na tragédia Eumênides, lá nos versos 46 ao 54, Ésquilo vai descrever as górgonas como um grupo assombroso de mulheres aladas. Então, mais uma vez, associada às eríneas, aquelas que provocam medo e levam o homem à loucura. Sófocles, por sua vez, já na tragédia Ájax, nos versos 444 e 455, ele buscou semelhanças entre os olhares de Atena e de Medusa, também em contexto de guerra, portanto um olhar terrificante que lança um violento êxtase. Temos ainda, no contexto das tragédias, outras referências. Eurípides também irá se referenciar a essa personagem, mas na forma de seu Gorgoneion, representado no escudo de Atena, que será usado para afastar as eríneas, e também na obra Electra, dos versos 1249 em diante. Já na tragédia Fenícias, do verso 451 ao 458, Eurípides vai mostrar Polinices sendo incentivado por Jocasta a olhar o corpo de seu irmão morto, frisando que ele não verá a cabeça decepada de Medusa. Nesse contexto de morte, o personagem de Polinices teve medo de visualizar o seu próprio futuro, ou seja, a sua morte. Portanto, o medo de ver na outra morte a sua própria morte. Já na tragédia Íon, Eurípides altera elementos do mito. Aqui, a Medusa é filha de Gaia e ela é assassinada por Atena, que após um golpe se veste com a égide do monstro. É também nessa tragédia, do verso 988 ao 1015, que foi acrescido o poder ao sangue de Medusa, onde uma gota cura e a outra mata. Adereços de gorgoneions que tilintam de seus guizos, o som do medo também aparecem em Rezo, outra tragédia atribuída também a Eurípides. Então, dentre a recepção dessa personagem nas comédias, nós podemos destacar uma de Aristófanes, onde o poder do gorgoneio no escudo de Io-Lâmacos será o responsável por despertar o tumulto durante um dos combates da Guerra do Peloponeso, o que aparece na comédia Os Arcânios, do verso 560 ao 574. Estas e outras passagens que tratam de Medusa ou do seu gorgoneio estão sempre inseridas no campo do medo e da morte.
mas são as obras do já citado Apolodoro, ou Pseudo-Apolodoro, e também nas do poeta Ovídio, que nos fornecem o mito da Górgona em conjunto com as façanhas de Perseu de uma forma mais completa, mais detalhada, reunindo diferentes versões. Na biblioteca de Pseudo-Apolodoro, nós temos algumas novas informações sobre Medusa. É nessa obra que há uma descrição pormenorizada dos seus atributos, que são as mãos de bronze, escamas de dragão e presas de javali. Além, é claro, dos terríveis olhos e das asas que já foram citados aqui. O autor também informa que as suas madeixas colocam o exército para fugir. Algo bem interessante, né? O medo aí também no entorno dos olhos, não apenas nos olhos. Ainda é afirmado que o grande herói Héracles sentiu medo desse monstro. É nesse texto também que nós temos, pela primeira vez, a descrição do ato de sua decapitação, com o Perseu fazendo uso do seu escudo como um espelho, justamente para escapar ao olhar direto de Medusa. Mas nós também podemos encontrar outras informações complementares nas metamorfoses do poeta latino Ovídio, além daqueles descritos na biblioteca. No livro 4 das Metamorfoses, do verso 604 a 803, portanto um trecho bem grandinho, Medusa é mostrada por Ovídio como um monstro de cabeleira de serpente, com um olhar que petrificou corais, o próprio Atlas e além de outros monstros. Ele ainda diz que a Medusa teria sido uma bela mulher, com lindos cabelos, e que foi violada por Poseidon dentro de um templo da deusa virgem Atena, e que foi justamente por isso que ela foi transformada em um monstro. Bem, em resumo, nas fontes antigas nós observamos que a figura de Medusa, ela mescla características humanas, femininas ou masculinas, animais, tanto os domesticáveis quanto selvagens, e divinas, como o poder de petrificar quem a olha de frente. Portanto, Górgona é híbrida, ela causa espanto e descontrole. No século XX, historiadores, mitógrafos, arqueólogos, filólogos e outros pesquisadores buscaram explicar a origem do mito de Medusa ou do seu gorgoneio. Eles tentaram estabelecer se foi a Górgona ou então a sua máscara, o gorgoneion, que surgiu primeiro. Eles tentaram salientar o significado desse monstro para o imaginário grego, como também tentaram estabelecer o medo ou a morte como seu contexto primordial. E ainda buscaram compreender se foi a arte que influenciou a estruturação do mito ou se ela foi influenciada pela mitologia. Entre os vários estudiosos, nós podemos citar o Frederick Thomas Elworth, que em seu livro, traduzido aqui, A Solução do Mistério do Mito da Górgona, a solução do mito da Górgona, de 1902, vai tratar desse assunto. Owe Feldman, em A Origem e Função do Gorgoneion, lá de 1954. Elmo George Cyr, em Uma Interpretação de Medusa, de 1965. Edward Finney Jr., em A Batalha de Perseus com as Górgonas, de 1971, além das obras de Jean-Pierre Vernant em La Mort dans les Yeux, ou seja, A Morte nos Olhos, e também Figuras do Outro na Grécia Antiga, de 1985, e Stephen R. Wilke em Medusa, Resolvendo o Mistério da Górgona, de 2000. Perpassando esses estudos, vemos o interesse dos pesquisadores voltados para as origens do mito e da representação figurada do monstro, indo em direção sempre ao intuito de estabelecer simbologias e funções, adentrando a seguir no campo dos significados intrínsecos e mentais. Textos esses representativos das discussões que ocorreram e ocorrem nos diversos meios intelectuais.
Nessas pesquisas ainda, encontramos apontamentos que associaram Medusa aos demônios malignos, aos deuses ou símbolos da fertilidade, aos símbolos apotropaicos, apolíneos, aos fenômenos naturais e também a alguns animais, além, é claro, de divindades de outras culturas, como o deus asteca Tonatiuh, o Bes egípcio, o Umbaba mesopotâmico, o Kitmuka indiano, o Adaruma japonês, entre outros, bem como estabeleceram associações de suas representações iconográficas com as artes egípcia, hitita e também assíria. Mesmo que Medusa seja muito mais que uma cabeça, como podemos ver, é na forma do Gorgoneion, ou seja, com sua cabeça que possui os órgãos da petrificação, os olhos, que a encontramos em grande abundância na arte grega, como em vasos de cerâmica ou de bronze, em amuletos, acroteras, antefixas, moedas, joias e também adereços. Em um contexto mais próximo ao nosso, esse símbolo ganhou destaque no óleo sobre tela denominado Medusa, de Caravaggio, que é um pintor italiano do século XVI, em uma famosa pintura a óleo sobre tela, montada sobre madeira, que traz a cabeça da górgona vertendo sangue. Bem, após apresentar um pouco da Medusa para vocês, nós chegamos ao nosso final desse episódio. Assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do meu verbete sobre o mito de Medusa e do seu Gorgoneion. Não deixem de ler o material do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade quando ele for publicado. É uma ótima pedida de leitura para quem gosta do mundo antigo e para quem gosta de pensar na relação passado e presente. A pedidos da professora Semiramis, quem quiser ter acesso também à minha tese de doutoramento, ela pode ser encontrada no portal de teses da Unicamp. E o título a professora Semiramis vai colocar na descrição do episódio para vocês. Ainda para quem quiser saber um pouco mais sobre a questão religiosa ou mitológica no mundo antigo, eu sugiro para vocês a leitura de um artigo meu, Deuses Vivos, Presentes e Honrados, a Eusebeia e a Cultura das Imagens, que está em um livro organizado também pela professora Semiramis Corsi, junto com a Carolina Kesser Dias, o Carlos Eduardo Campos, que se chama Experiências Religiosas no Mundo Antigo, que é da editora Prismas de Curitiba. Eu indico também um dos meus últimos artigos, que é A Bela e Monstruosa Medusa e a Questão do Gênero, que está na revista Mitos, agora de 2021. Então, curtam esta leitura, não é? Vai ser sempre interessante a gente aprofundar os nossos conhecimentos a respeito da religiosidade grega. E também não deixem de seguir os perfis do Geman no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. E também de seguir, é claro, o podcast Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais aplicativos de podcast. Foi um prazer. Até mais!